Olá, eu me chamo Érica e hoje eu resolvi gravar esse vídeo quase que espontaneamente, na verdade espontaneamente, porque eu acabei de fazer minha segunda leitura do livro de Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Cristãos para as Comunidades de Hoje. É da editora Paulus e os comentários, as notas são feitas pelo padre Ivo Storniolo Euclides Martins Balancin. Ele faz a tradução, a introdução e as notas. Sobre o que esse livro fala? Ele é bem fininho, por isso que é a minha segunda leitura já. Eu li ontem com as notas e hoje eu reli apenas a tradução, sem as notas. Ele fala sobre os primeiros ensinamentos dos cristãos nas comunidades cristãs, provavelmente lá remontando ao século I depois de Cristo. É como se fosse a instrução, O nome Instrução dos 12 Apóstolos lembra o livro de Atos, aqui está falando na introdução, mas não significa que tenha sido escrito por um dos apóstolos. Os manuscritos encontrados que deram origem a esse pequeno volume. Didaquê significa instrução ou doutrina. Trata-se de um escrito que data dos fins do século I de nossa era e, portanto, ou seja, depois de Cristo, e, portanto, bem próximo dos escritos do Novo Testamento. O nome Instrução dos 12 Apóstolos lembra Atos 2, o ensinamento dos apóstolos, versículo 42. Mas é difícil que a obra tenha sido escrita por algum deles, ou seja, de um só autor. Os estudiosos acreditam que é a reunião de várias escritas orais. No que se baseia principalmente isso daqui? Pelo que eu li, na tradição. A tradição oral é praticamente escrita. O que é isso, Érico? O que você está querendo dizer? Esse livro aqui mostra como que a tradição ela é importante e ela é fundamento da igreja. Antes de termos os evangelhos e a Bíblia, como a gente vê, um volume único, reunindo tantos livros, o que a gente tinha era a tradição. E aqui, pelo que os autores relatam, as comunidades cristãs elas se baseavam muito no que era proferido na palavra e na vida. E isso me lembra também São Francisco de Assis, que diz: pregai o evangelho a todo momento. E se preciso for, use palavras. E aqui, nas primeiras comunidades, pelo que eu vejo aqui nos escritos, eles tinham muito medo de falsos profetas, na manipulação de oportunistas. Eles não falam aqui na questão da sobrevivência, mas eu pensei na questão da sobrevivência. Eles se preocupam por causa dos ensinamentos de Jesus, para que o verdadeiro evangelho fosse espalhado. Mas eu fico pensando também nos riscos que eles corriam. E fala muito aqui sobre essa questão de pessoas que podem se infiltrar, uma coisa que a gente vê até, inclusive hoje em dia, com interesses financeiros ou com interesses de ter uma vida ociosa. E fala-se muito também em meritocracia, porque fala que se a pessoa tem uma profissão e ela vai ficar mais tempo aí com vocês, ela que trabalhe para comer. Agora, se a pessoa não tem uma profissão, um profeta de verdade, ele não vai ficar muito tempo. E ele vai levar só o necessário para a viagem. Então, essas instruções. Aqui fala também sobre o batismo, sobre a Eucaristia, sobre o sacramento da confissão. É muito interessante. Então, eu recomendo esse livro de Didaquê. Aqui mostra o ensino, principalmente, ele se baseia muito na palavra e na vida coerente com aquilo que é falado. Que eu achei muito interessante que aqui também coloca a questão do paradoxo, o caminho da vida e o caminho da morte. Não tem meio termo. Ou és quente ou és frio. Se for morno, Deus vomita. Então aqui coloca-se muito essa questão. Você tem dois caminhos diante de você, o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem que fazer uma escolha. E o que se caracteriza cada uma dessas escolhas. Então, no mundo tão relativista, ter um sim, sim, e um não que é não, é muito importante. Já que o nome significa doutrina, ensinamento,
São os primeiros ensinamentos sobre a nossa fé, como os nossos antepassados educavam e formavam as pessoas nas comunidades cristãs. Então, recomendo muito para quem é catequista, em especial catequista de jovens, que são muito questionadores.